presente Deus nos dá. Chance de sermos melhor, nova história a começar. Sou artista, sou do mundo, o que eu peço é respeito, igualdade ou diferenças, ir e vir é meu direito. Sol que aquece o coração, pra inclusão, um novo olhar. É amor de toda cor, Sarau Paulistano está no ar. Começando mais um programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura. Hoje é o nosso programa de Ano Novo. Por isso eu resolvi fazer um programa especial, diferente daquilo que a gente sempre faz, mas ao mesmo tempo igual. Né? Qual que é a diferença, então? Ei, essa Beth Lima já está enrolando aqui, né? Não, gente, calma. É o seguinte, é porque hoje eu trouxe uma pessoa para me ajudar a entrevistar o entrevistado. Não entenderam nada ainda? Sabe quem que eu trouxe hoje aqui? Olha aqui do meu lado. Vilma Proença! Vilma, eu quero que você cumprimente os nossos telespectadores da TV Guarulhos. Boa tarde, é um prazer muito grande retornar aqui com vocês. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Vilma. Eu sinto muito honrada compartilhar a tela com você hoje, hein? Pois é, hoje nós vamos entrevistar Hélio Baragatti, que é professor, escritor e palestrante, músico, fotógrafo e youtuber. Ele ainda tem um outro lado que ele vai contar pra gente já já. Então, eu vou pedir agora que o Hélio Baragatti cumprimente os nossos telespectadores. Boa tarde, Beth Lima. Boa tarde, Vilma Proença. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Guarulhos e também do programa Sarau Paulistano. Para mim é uma honra imensa fazer parte da galeria de convidados, da galeria de entrevistados deste programa. E muito obrigado a você, telespectadora, que nos honra e nos prestigia com a sua audiência. É para a gente uma honra também, Hélio, receber você aqui no programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, onde nós temos a nossa idealizadora hoje nos acompanhando. E eu já vou te fazendo a primeira pergunta. Qual é a sua formação acadêmica? Eu sou graduado em Letras pela UEG, Universidade Estadual de Goiás, e possuo mestrado em Letras e Linguística pela UFG, que é a Universidade Federal de Goiás. Quais foram as suas dificuldades para alcançar essa formação? Eu tive dificuldades principalmente na infância, porque eu fui recusado em todas as escolas públicas em que eu busquei vaga. A única escola que me aceitou foi uma escola particular, né? A Escolinha da Mônica, que era uma escola, ainda existe essa escola, atualmente ela é de propriedade de parentes meus, mas à época ela pertencia à professora Joísa Pereira de Oliveira Camilo. Ela me aceitou, ela me premiou com uma bolsa, me concedeu uma bolsa para que eu pudesse estudar lá. Eu tive essa dificuldade. Outra dificuldade que eu tive foi na questão do braille, né? Não havia professores que soubessem braille aqui na cidade de Inhumas, que é onde eu resido, no interior de Goiás. Então, a minha mãe e a minha tia aprenderam braille para poder me ensinar. Então, elas passavam os meus livros para o braille, elas me ensinavam o braille. Depois, quando eu fui para a universidade e para o mestrado, eu fazia os trabalhos em braille e a minha mãe os transcrevia. Então, havia uma certa dificuldade neste sentido. Houve também no vestibular uma vez em que uma determinada universidade, eu não vou citar o nome da instituição, ela não quis fazer a prova em braille para mim porque considerava muito caro, muito alto o custo de fazer a prova. Então foram essas as dificuldades que eu tive, mas elas foram pouco a pouco sendo vencidas, pouco a pouco sendo transpostas, até que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. Hoje em dia já é mais fácil
alcançar esse estudo, esse aprendizado. Na época em que eu comecei a buscar, que foi início da década de 90, muitos dos avanços que se conquistaram hoje ainda não haviam sido conquistados. Hélio, eu sei que você é um homem de múltiplos talentos. E gostaria de saber como é que você faz para conciliar o teu tempo. Eu administro, né? Eu sou de acordar bastante cedo, né? E vou organizando. Ao final do dia, antes de dormir, eu já penso nas coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte, vou me organizando e me administrando. A partir daí, eu sei a hora que eu devo acordar, a hora em que eu devo fazer determinados intervalos. Óbvio que existem os imprevistos, né? Imprevistos acontecem, mas dentro do previsto dá para a gente se planejar, e é assim que eu me planejo, que eu vou me organizando para cumprir tudo isso e para tentar cumprir tudo isso da melhor forma. As funções de professor, de escritor, de palestrante, de músico, de fotógrafo e de youtuber. Você, sendo uma pessoa com deficiência visual de nascença, deve ter vivido assim uma infância bastante atípica, né? Conta pra gente um pouquinho da sua infância. A minha infância ela poderia ter sido, quando a gente fala em deficiência, uma deficiência visual, uma deficiência que acontece, que se tem desde o nascimento, a primeira ideia que se faz é justamente essa, de uma infância atípica. A minha infância não foi tão atípica, não. Eu, graças a Deus, tive muito boa relação, sempre tive muito boa relação com pessoas que enxergam, sempre tive muito boa relação com os meus familiares, e nas brincadeiras das quais eu conseguia participar, eu participava tranquilamente. Quando havia uma brincadeira da qual eu não pudesse participar, eu fazia outra coisa, ouvia música, eu gosto muito de ouvir música, ou ouvia a minha mãe lendo para mim, minha mãe sempre leu bastante para mim, então pedia para minha mãe ler alguma coisa para mim. Então eu sempre achava alguma coisa para fazer na minha infância. Não foi tão atípica, não. Foi uma infância bastante saudável, bastante rica, eu penso. Eu gostaria de saber se você teve bullying, alguém fez bullying com você. Bullying, não, por incrível que pareça, Vilma, eu não sofri bullying, não. Eu tive 2 problemas com relação a essa questão da deficiência, que foi um que eu já mencionei aqui, quando eu tive dificuldade para ser aceito nas escolas públicas, inclusive a escola onde eu trabalho hoje, ela, quando eu tentei ingressar nela como aluno, ela não me aceitou como aluno. Não havia profissionais preparados para trabalhar com pessoas cegas na escola onde eu trabalho hoje. Então, ela não me aceitou como aluno. Foi esse problema. E uma vez também que eu tive uma professora, quando eu estudava em outro estado, uma professora que me disse que nós, pessoas com deficiência, devíamos estudar em sala separada, não estudar junto com as outras pessoas. Foram as únicas vezes em que eu sofri uma coisa mais preconceituosa, em que eu senti esse preconceito. Mas bullying, graças a Deus, eu nunca sofri. E na qualidade de professor, você é bem aceito? Sim, felizmente sou bem aceito na qualidade de professor, né? Os meus alunos, quando eu comecei, e ainda hoje fazem isso, mas quando eu comecei era mais, eles disputavam para ver quem é que ia me levar quando eu fosse sair da sala. E quem fosse a pessoa escolhida para me levar, se sentia feliz, se sentia como se fosse vitoriosa. Então era bem interessante, eu sempre fui muito bem aceito, tanto pelos meus pares, professores, quanto pelos discentes, pelos alunos. Eu sempre fui muito bem aceito e muito bem acolhido na qualidade de professor, mesmo tendo a deficiência que eu tenho. Nossa, que maravilha ouvir isso, viu? Ele vai falando, viu? Mas eu vou vendo a cena aqui, sabe? Na minha cabeça, na minha imaginação. Porque, essa é a verdadeira inclusão, né? Não é? A verdadeira inclusão, né? É verdade, é verdade. Bom, o papo tá bom, mas agora a gente vai dar uma pausa, porque nós vamos ter o nosso Cantinho da Arte e Cultura.
E hoje, no Cantinho da Arte e Cultura, nós vamos ver um vídeo da artesã e artista plástica Malu Assis. Ela é especialista em papel machê e um dos destaques de seu trabalho é o Zé Pereira. Hoje, o nosso programa está interregional, né, Vilma? Interregional, porque hoje a gente não está com pessoas de São Paulo, inclusive no Cantinho da Arte e Cultura. Então, vamos assistir? Cantinho da Arte e Cultura. Arte em papel machê. Facebook, Malu Dias. Instagram, @Malu Assis Artesanato. Malu Assis é nascida em São Bento do Sapucaí e descobriu o amor pela arte ainda criança. Sempre esteve envolvida com as cores, teatro, música e encontrou graça no artesanato. Começou pintando garrafas de vidro e logo foi descobrindo outras técnicas, outras matérias-primas e se apaixonou pelo papel machê. Um de seus personagens de grande destaque de suas artes é o famoso Zé Pereira, tradição na cidade de São Bento de Sapucaí. Desde 2016, vem desenvolvendo peças incríveis e cheias de personalidade. Malu trabalha em favor do meio ambiente, reciclando e dando vida nova aos materiais que usa para desenvolver suas peças. A produção artesanal pode desestimular o consumo exagerado, oferecendo, por meio da reutilização de materiais, uma forma de preservar cada vez mais o meio ambiente. Um universo de texturas e criatividade. Suas peças cumprem também uma função social ambiental. Malu Assis usa de cores e formas, expressando seu modo de ver o mundo, de perceber e sentir a vida. Sarau Paulistano, inclusão pela arte e cultura, apoio! Comercial Pneu de Ouro de Cubatão, Empório Nagano, revista vitrine de sucessos e trilhadalegria.com, sua festa no rumo certo! De volta no programa Sarau Paulistano, inclusão pela arte e cultura. Hoje aqui com um programa especial de Ano Novo, né, conversando com Hélio Baragatti, que é professor, escritor, palestrante, músico, fotógrafo e youtuber, e na companhia aqui da nossa idealizadora do projeto Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, a Vilma Proença, que está me ajudando nessa entrevista hoje, né? Então, já vou perguntando aqui para o nosso convidado, Hélio, como e quando foi que você se deu conta da sua deficiência e de que ela era irreversível? Eu tinha 4 anos. Quando eu tinha 4 anos, eu percebi que em algumas coisas a minha vida era diferente das vidas de outras pessoas. Muita gente, quando tinha 4 anos, já estava começando a estudar. Muita gente com 4 anos já estava começando a jogar bola, coisas do gênero. E eu percebi que eu não estava fazendo isso. E eu perguntei para minha mãe, né, o que eu tinha de diferente. E ela me disse que eu não enxergo, que é algo que eu tenho desde o nascimento e que é algo irreversível. E dali em diante tudo se resolveu para mim. Nunca mais eu perguntei nada, eu nunca me revoltei com nada, eu simplesmente aceitei, né, que eu tenho essa deficiência e que tenho de lidar com ela. E os meus pais contribuíram muito para isso, me incentivando a nunca me achar incapaz, a nunca me achar pior do que as outras pessoas
por conta da minha deficiência. Quando que aconteceu o teu primeiro encontro com a literatura e se você teve alguma dificuldade? O meu primeiro encontro com a literatura, eu posso dizer que aconteceu a prestações, né? O primeiro encontro, eu penso que foi quando eu ouvi num disco da minha mãe, um disco de vinil da minha mãe, o Vinícius de Moraes declamando o poema do Dia da Criação. E aquilo me despertou para a grandiosidade da poesia. Isso eu devia ter uns 6 anos de idade. Quando eu tinha 9 anos de idade, aconteceu a segunda prestação desse encontro, que foi quando a minha mãe leu para mim o livro Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Essa história faz parte da... Essa história faz parte da infância de muita gente, né? Eu já conheci a novela da TV Bandeirantes, e aí minha mãe leu o livro para mim, eu fiquei encantado. Falei, nossa, mas esse negócio de ler é muito legal. Aí, quando eu tinha 16 anos, aconteceu a terceira prestação. Foi quando eu escrevi meu primeiro poema, que se chamava Mulheres, a Personificação da Perfeição. E a quarta prestação ocorreu em 2012, né, quando eu já tinha 26 anos, e lancei meu primeiro livro, que se chama Afrofilia, meu primeiro livro de poemas. E dificuldades eu não tive, não. Esse encontro com a literatura foi um encontro muito bom, é um encontro muito bom, é um encontro amoroso, né? Eu definiria essas 4 prestações do encontro, né, como aquele flerte, depois o namoro, depois o noivado, depois o casamento com a literatura. Muito bom. Obrigada. Ô Hélio, há pouco tempo você lançou o seu 4º livro de poemas, o 5º no total. Chama-se Educação pelos Astros. Como que você define esse livro? O que esperar dele? Onde é que nós podemos encontrá-lo? Esse livro, ele é eu penso que seja, como todo livro de poemas, uma viagem de autoconhecimento. Então, o que esperar é que, após ler esse livro, o leitor pense, nossa, eu terminei o livro sabendo um pouco mais de mim. Eu terminei esse livro sabendo um pouco mais quem eu sou. Então, eu penso que seja um livro que permite essa integração. A gente se conhecer enquanto ser íntegro, corpo, alma e mente. Então, eu gostaria, pelo menos, de que as pessoas que lessem esse livro, ao terminarem, dissessem isso. Olha, eu me conheci mais, eu sei um pouco mais de mim através dos seus poemas. Isso, para mim, seria a suprema glória. Esse livro foi publicado pela editora Penalux, da cidade de Guaratinguetá, aí no interior de São Paulo, e ele pode ser encontrado na editora, né, no site da editora, né, se digitar lá no Google, editora Penalux, Penalux, provavelmente vai encontrar o livro, e eu também tenho exemplares comigo do livro, né, que eu vendo para as pessoas, né, e assim que o livro pode ser encontrado. Hélio, eu gostaria de saber, educação pelos astros, né? Quando você falou, eu fiquei pensando assim, porque eu tenho um conhecimento muito pequeno sobre astros, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Educação pelos Astros, esse livro começou com uma série de poemas que eu fui escrevendo para uma seção do meu blog. Meu blog chama Helionauta, e há uma seção lá chamada Observatório Poético. Eu comecei escrevendo alguns poemas para essa seção, poemas falando do sol, falando das estrelas, e aí me veio esse título, Educação pelos Astros, em oposição ao título Educação pela Pedra, que é, não me lembro se um livro ou um poema de João Cabral de Melo Neto. E aí, a partir daí, né, a partir desses poemas sobre o sol, sobre as estrelas, sobre a lua, sobre o céu,
eu fui tecendo todo um conjunto de versos, né, que eu penso que demonstra certos elementos que existem em comum entre o ser humano e os astros. A gente não é tão diferente dos astros, a gente não é tão distante dos astros. Basta nós pensarmos que somos obras do mesmo Criador. O mesmo ser que criou nós, seres humanos, criou também os astros. Por aí a gente já percebe que nós não somos tão distantes. E talvez esse livro mostre os pontos de convergência, os pontos de aproximação entre o ser humano e os astros. Ô Hélio, você acredita que a sua deficiência exerce alguma influência sobre o modo que você escreve? Creio que sim. Creio que sim, porque não é que por eu ter uma deficiência, isso determine a maneira como eu escrevo, mas exerce influência, né? Porque a minha tentativa, quando eu escrevo, é de compartilhar com as pessoas aquilo que eu vejo. Porque o que eu não vejo, todo mundo sabe. Então, o que eu vejo é o que eu tento compartilhar. Eu vejo diferente de vocês porque eu não enxergo. E essa visão é a que eu tento compartilhar. Talvez, se eu enxergasse, a minha poesia fosse diferente. Eu costumo dizer que, como os meus olhos não funcionam, a poesia me emprestou os dela para que, através deles, eu pudesse ver as pessoas, ver as situações e ver os seres. Muito lindo, muito bom. Tem um ditado que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. Não é bem desse jeito, né? Isso você está provando agora. Eu assisti uma live do Hélio e que ele esclareceu bem a diferença de poesias e poema. E eu achei muito interessante. Que às vezes a gente que não tem muito conhecimento dessa área não entende direito. Se você puder falar um pouquinho. O poema, ele é o corpo. A gente pode fazer a seguinte comparação. O poema, ele é o corpo, ele é a aparência, ele é o verso, ele é a estrofe, ele é a rima, ele é a métrica. Isto é o poema, não é o texto propriamente dito. A questão que se atém à aparência do texto. Por exemplo, um soneto. Um soneto é um poema que ou possui 2 quartetos e 2 tercetos, no modelo petrarquiano, ou 3 quartetos e um dístico, no modelo inglês, que é o modelo shakespeariano. Isso são questões do poema. A poesia, ela é a alma. A poesia é o ritmo, a poesia é a fluidez, a poesia é a beleza. Tanto que poema, né, poema é a obra, né, em grego. E a poesia, a poiesis, é a beleza. Então, o poema é o corpo, a aparência, né? A poesia, ela é a alma, aquela beleza de essência, né? A essência. É isso. Tanto que a prosa pode ser poética, né? O texto pode não estar escrito em versos, mas ele pode ser poético, porque ele tem ritmo, porque ele tem fluidez, porque ele tem uma essência poética. Nossa, que maravilhoso, hein? Obrigada. Me faz eu lembrar muito do que é a música, né? Que é a forma da gente mostrar os diversos sentimentos da nossa alma, né? Então, a poesia e a música, elas andam juntos, né? A música nada mais é do que uma poesia cantada, né? Muito bom. Gente, o papo tá tão bom, mas a gente tem que terminar o programa. Oh, como passar rápido. Então, Vilma, a sua mensagem de ano novo? Eu desejo a todos que seja um ano de muita paz, muita saúde, né? Porque nós estamos precisando de saúde, de muita alegria, né? Porque as pessoas andam meio fechadas. E que tudo vai se resolver. Nós já tivemos em outros séculos, né? Algumas pragas, algumas coisas, e tudo passou. E eu espero que vai passar logo,
para que a gente possa voltar, abraçar, sentir as pessoas, que é muito importante. Um beijo no coração de todos. Obrigada, Hélio. Você foi, assim, deu uma aula para nós de muitas coisas. E a todos os ouvintes da TV Guarulhos e as pessoas que me ouvem. Obrigada. Então, agora, Hélio, eu quero que você deixe a sua mensagem de Ano Novo e já se despeça dos nossos telespectadores. Muito obrigado, Beth, muito obrigado, Vilma, muito obrigado a vocês, telespectadores e telespectadoras da TV Guarulhos, do programa Sarau Paulistano. Quando nós chegamos a um momento como esse, que é a fronteira entre um ano que está terminando e outro que está se iniciando, ainda mais num ano tão atípico, tão conturbado como foi 2020, é a oportunidade que nós temos de nos reexaminarmos, e nós nos repassarmos, né, e nós nos revermos interiormente. Que ao invés de nós dizermos ao ano de 2000, ao invés de nós dizermos aos homens feliz ano novo, feliz 2021, que a gente possa dizer a 2021, felizes homens novos. Estamos terminando mais um programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura. Fiquem todos com Deus, até o próximo programa. Feliz ano novo a todos e tchau, tchau para vocês. Até a próxima. Tchau.